Fala galera do Me Salva, tudo bem? Vamos dando continuidade então ao nosso estudo da história do Brasil colonial e nessa aula nós vamos abordar as capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias foi o sistema de administração que a coroa portuguesa implementou na colônia brasileira no período de 1534 até 1549. Esse sistema já havia sido implementado em outras colônias portuguesas no início do século XVI, principalmente nas ilhas do Atlântico. E o que consistia, então, as capitanias hereditárias? Era um sistema de administração de terras, baseado em algumas premissas. Quais eram essas? Primeira delas e mais importante, a privatização da ocupação e da exploração dos territórios coloniais. Ou seja, a coroa passava a pessoas, a entes privados, o direito de ocupar e explorar o território, ou seja, se exonerava desse fardo, passando então todos o ônus para mercadores, fidalgos, homens da corte que tinham interesse em explorar as regiões coloniais portuguesas. Uma outra premissa fundamental das capitanias hereditárias era então a entrega de vastas áreas, de grandes porções territoriais, grandes porções de terras a esses homens que, na sua maioria das vezes, eram nobres ou da pequena nobreza, mas que tinham relação direta ou muito próxima à coroa. Às vezes eram nobres que eram financiados por mercadores ou até mesmo militares que se destacavam nas campanhas coloniais portuguesas do período, que eram muitas, diga-se de passagem. Quais foram as principais características, então, do sistema das capitanias hereditárias, as características desse sistema? Bom, aqui nós temos um mapa do território brasileiro, da colônia brasileira, e nós vamos ver que as capitanias nada mais eram do que faixas territoriais, porções territoriais divididas em linhas, Muitos autores colocam como linhas paralelas, mais modernamente se tem discutido a questão de que algumas capitanias eram divididas no sentido oposto, mas, de toda forma, alguns elementos continuam sendo os mesmos. Interessante que no Brasil ocorreram, o território foi dividido em 15 capitanias, 15 faixas, ou melhor dizendo, 15 unidades. Algumas unidades eram divididas, mas pertenciam ao mesmo donatário. Essas capitanias elas eram intransferíveis, ou seja, uma vez que eu recebesse uma capitania do rei, eu não poderia repassá-la a outro, ela era minha, a posse era minha, eu não era proprietário, mas tinha posse, essa posse era intransferível, ok? Elas, como o nome pode nos ajudar, eram hereditárias. Ou seja, os meus herdeiros tinham o direito de continuar explorando essas faixas territoriais coloniais. Um outro elemento também bem característico desse sistema é o fato de que as capitanias eram autônomas. Ainda que subordinadas, obviamente, às ordens reais, as unidades, essas faixas territoriais tinham autonomia para se autogovernar, ainda que houvessem direitos e deveres propriamente específicos que nós vamos verificar mais adiante, ok? E, por fim, a questão de que era uma empreitada totalmente baseada no capital privado. Então, o Estado português ele não se envolvia financeiramente nesse processo. Duas capitanias vão ter um papel bem importante nesse período. A capitania de Pernambuco, essa faixa aqui territorial, então vastas faixas territoriais, e a capitania de São Vicente. Essas duas principais capitanias que mais vão se desenvolver.
certo? Vamos botar aqui. Eu falei anteriormente que os donatários eles tinham direitos e deveres, certo? Quais eram os direitos dos donatários, aqueles que então recebiam essas capitanias, né? Eles tinham vários direitos. Os principais deles eram fundar vilas, né? Ou seja, criar cidades, vilas principalmente, né? Um outro direito muito importante era o de distribuir terras, as chamadas sesmarias. Então, o donatário ele podia repartir a sua capitania em sesmarias e fazer então essa doação para aqueles colonos que ele acreditavam ser os ideais para explorar o território, né? Além disso, o capitão donatário ele era a autoridade dentro da sua capitania. Ele, ao mesmo tempo, era juiz e administrador. Ok? Ele também tinha o direito de escravizar indígenas para usar como mão de obra, principalmente na lavoura açucareira que vai se consolidando aos poucos no início do século XVI, principalmente na segunda metade, e também tinha o direito de explorar o pau-brasil. Lembrando que a exploração, a derrubada das toras continuava sendo uma atividade muito lucrativa, né? Se ele terciarizasse esse serviço, ou seja, permitisse que o outro os fizesse, ele poderia então ter o direito de 5% sobre tudo que era exportado de pau-brasil da sua capitania, certo? Claro que não só de coisas boas viviam os donatários. Nós temos também os direitos, os deveres, que eram muitos, né? E bem complexos. O principal deles, o principal dever dos donatários, sem dúvida nenhuma, era o recolhimento de impostos. Então, deveria o donatário ser responsável por recolher os impostos para serem transportados para a colônia, a metrópole portuguesa, né? Esses impostos giravam na casa de 10% daquilo que era produzido, principalmente em gêneros agrícolas, né, gente? Um outro elemento fundamental, um outro dever fundamental do donatário era com relação a metais preciosos, né? Então, deveria procurar metais preciosos, reportar a presença deles à metrópole e, os encontrando, deveria recolher o chamado quinto, uma parte de cada 5 dos metais encontrados que deveriam ser transportados para a metrópole. Um outro dever do donatário era a questão da proteção, da defesa. Ele era responsável pela defesa da sua capitania e principalmente da defesa do litoral. Então, o litoral era uma faixa muito importante que deveria ser resguardada, certo? Além disso, outro dever do donatário, sem dúvida nenhuma, era manter o monopólio da coroa portuguesa. Então, deveria o donatário preservar o direito da coroa portuguesa de ser o único dono, a única responsável pelo comércio dos produtos, fiscalização de tudo que era produzido, né, e comercializado entre a colônia brasileira e a metrópole, né? Ainda que parecesse ser muito bem organizado esse sistema, no entanto, ele veio a fracassar. E por que ele fracassou? Por alguns motivos que nós vamos ver agora, né? Primeiramente, um motivo que acabou sendo fundamental para o fracasso desse sistema foi a falta de recursos. Então, nem todos os donatários tinham condições de manter a sua capitania ou de implementar ali unidades produtivas, pois era muito caro o transporte, a viagem até a colônia e todo o aparato que envolvia o transporte da produção posteriormente, né?
Um outro elemento que vai colaborar para o fracasso desse sistema administrativo é a falta de apoio, né, da coroa portuguesa. A partir do momento que a coroa transferiu o ônus de colonização para o ente privado, ela se eximiu de todo e qualquer apoio, o que acabou prejudicando, né, a manutenção desse sistema. Um elemento também que foi muito característico desse período é a questão da comunicação. Então, a dificuldade de comunicação entre as capitanias, que eram muito distantes, ou mesmo entre as capitanias e a própria metrópole, né? E, por fim, um outro elemento que colabora diretamente para o fracasso desse sistema, para o abandono do sistema das capitanias hereditárias, sem dúvida nenhuma, a questão da defesa. A dificuldade que os capitães tinham, né, os donatários tinham, de manter a defesa da costa, mas também a defesa contra o ataque de indígenas, que cada vez mais se tornam frequentes, uma vez que o avanço europeu sobre o território indígena tradicional, colonial, né, vai promover a reação desses grupos que vão acabar, então, lutando pela sua preservação. Várias batalhas são travadas nesse período, né? Principalmente até o iniciozinho da década de 1550, certo? Então tá, pessoal, até a próxima aula.